Nesse momento. Boa noite, irmãos. Boa noite. Queria agradecer demais a hospitalidade dos queridos. Queria agradecer não queria agradecer tanto pelas perguntas difíceis, mas agradecer pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui. Eu trago um abraço lá da nossa igreja, do nosso conselho. Os nossos irmãos têm orado por vocês, por mim, para que Deus realize o seu plano, trabalhe para abençoar a sua igreja. Nós exercemos o nosso ministério para o benefício da igreja. Esse é o plano de Deus em conceder pastores e líderes para a igreja. Não é outro, não é para que eles servam a si mesmos, é para que eles de alguma forma cuidem do bem mais precioso que Ele deixou, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente relembre o que vimos anteriormente, revitalização é aquele processo de cuidado intensivo da igreja para que ela recupere essa vitalidade, recupere a vida ou a sua saúde, retornando ao que deveria ser. Então a gente não está promovendo uma mudança para que as igrejas locais se tornem uma coisa completamente diferente, que seja acrescido a ela alguma coisa que não foi planejada pelo Senhor, muito pelo contrário. Revitalização é aquele cuidado intensivo, porque depois de perceber que a igreja não está andando ou não está sendo o que ela foi criada para ser, conforme a palavra de Deus, algo precisa ser feito, porque essa ausência de doença ou de saúde, isso é, doença, não sendo tratada de maneira devida, pode produzir a morte ou o fechamento daquela igreja. Então, como falei anteriormente, o tema de revitalização, embora necessário, e eu acho que será necessário por muito tempo, em cada geração, nós precisaremos falar sobre isso. Na geração daqueles que são mais jovens, vocês terão que falar sobre isso, porque a revitalização nada mais é do que a necessidade de recuperação da saúde da igreja. E como a igreja é formada por nós, pessoas que temos a tendência a ignorar ou de maneira irrefletida ou até dolosa aquilo que Deus tem dito em sua palavra, nós temos a tendência de acabar transformando ou transmitindo insalubridade para a igreja. Meu encorajamento é que revitalização nunca fosse necessária. Por isso que acho que deveríamos estudar sobre saúde antes de pensarmos até sobre revitalização. Se a revitalização é um retorno, é uma busca para que a igreja seja o que deve ser, é bom que todos nós saibamos o que ela deve ser em primeira mão. Até para que possamos identificar as doenças, as necessidades, nos arrependermos, clamarmos a Deus misericórdia e assim retornarmos ao que deveríamos ser. Por causa das perguntas, e aqui uma confissão, por causa das perguntas que eu recebi, eu percebi que talvez muitos de nós temos uma dificuldade na autoavaliação e uma dificuldade na avaliação da nossa igreja. Nós não temos muitos parâmetros e nós precisamos ter cuidado com os parâmetros modernos. A igreja tal, uma igreja crescente, eu queria que a minha igreja fosse igual àquela. Uma igreja outra lá no norte da África, aquela outra igreja ali em Nova York está crescendo, eu gostaria de que a minha igreja copiasse a mesma coisa. Não estou dizendo que isso é de todo ou necessariamente ruim, mas era muito melhor se nós encontrássemos um parâmetro ou um paradigma de uma igreja saudável na palavra de Deus, uma igreja funcionando de maneira saudável na palavra de Deus e todas as outras necessários paradigmas que nós encontramos de igrejas saudáveis no presente pudessem ser marcadas e comparadas à luz da palavra de Deus e aí sim teriam uma influência positiva para nós. Mas não acredito que elas deveriam ser, quem quer que seja, não deveria ser a primeira, o primeiro parâmetro para onde nós caminhamos. E acho que um dos problemas é que todos nós, talvez não todos, mas grande parte de pastores, de seminaristas, independente da idade, carece de um projeto divino. Quando eu penso em projeto divino, é quando pensamos em saúde da igreja, eu não quero que esse conceito seja um conceito criado por missiólogos ou por teólogos. Eu gostaria que esse conceito me nasce da própria Escritura. E aí esse conceito de saúde
essas características deveria ser a nossa busca como pastores, para apresentar a igreja como gloriosa, sem ruga e sem mácula. Se eu não pensei e refleti sobre essas características, se eu não sei aonde eu devo chegar, vai ser muito difícil que eu tome os passos necessários para chegar lá. E aí nós padecemos de uma ausência de filosofia do ministério. Pergunta sobre o que a Bíblia ensina sobre saúde da igreja, o que a Bíblia ensina sobre o que deveria existir em todas as igrejas. Nós precisamos a todo custo nos livrarmos da famigerada filosofia da manutenção. Nós fazemos o que temos feito, nós focamos no que temos focado, as pessoas têm pensado desse jeito, eu não reflito e penso o que Deus quer que a igreja seja e como eu, como líder e pastor, preciso fazer para cooperar com Deus para aquilo que Ele deseja que a igreja seja. Ao invés disso, eu me deixo satisfeito com a manutenção. Não está acontecendo culto, estou pregando 2 vezes por semana, estou visitando, então está tudo direitinho. As pessoas ainda estão vindo, está dando para pagar a conta, aquilo dali está tudo direitinho. Essa filosofia de manutenção, em que a igreja é muito mais mantida as coisas do que desenvolvida em direção àquilo que Deus planeja para ela, precisa ser evitada a todo custo. Então nós vamos precisar de um modelo, em busca de um modelo. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que nos ajudaram. Vai ter um caráter pessoal, mas eu não quero ser herói de história nenhuma. Quero só compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor tem me ajudado aqui e nós temos compartilhado lá com o conselho. Então, pensando nisso, o conselho, em busca de um modelo, o conselho da IBBP procurou parâmetros nas escrituras que pudesse nortear o que nós queremos ser. Que fosse claro, que fosse memorável, no sentido de que pudesse ser replicado, que não fosse só uma coisa que está na minha cabeça ou na cabeça do conselho, que todos nós, como igreja, orássemos, construíssemos ou programações, ou eventos, ou estudos, para que pudesse caminhar, para que a igreja pudesse ser exatamente o que Deus planejou para ela. Nessa tentativa de encontrar um modelo que seja bíblico, nós decidimos que a igreja bíblica do Planalto vai lutar para ser uma igreja, como a gente chama lá, uma igreja padrão Antioquia. E quando eu digo padrão Antioquia, como mencionei ontem, eu quero ver em 2 direções. E a Antioquia lá da Síria, ou na Antioquia do Novo Testamento, é que vai nos dizer de onde quais são essas coisas que compõem esse padrão Antioquia. Padrão Antioquia, ela é internamente saudável e externamente salgada. Ela é internamente saudável. A maneira como ela se rege, como ela se governa, como ela se alimenta, como ela se sustenta, como ela se cuida, comunhão, centralidade da palavra de Deus, vida de oração, comunhão uns com os outros, testemunho de Cristo, interação, serviço dos santos, todas essas coisas que compõem a vida da igreja, para que a igreja, de fato, possa viver tudo o que Deus planejou para ela, amando uns aos outros, internamente. Mas isso não é um fim em si mesmo, não pode ser um fim em si mesmo. Esse não foi o plano de Deus. Nós estamos aqui apenas de passagem, como peregrinos e forasteiros. Temos a responsabilidade de discipular todas as nações. A igreja, então, não pode se ensimesmar e se alimentar para o seu próprio benefício. Então, uma igreja que é internamente saudável precisa, da mesma forma, encontrar o outro lado da moeda, que é ser externamente salgada. Ela precisa olhar todas as nações, compreender o plano de Deus para a igreja, pegar toda essa saúde que vira músculo espiritual, toda essa saúde interna, essa comunhão, toda essa vida vibrante em comunidade, debaixo da graça de Deus, e empurrar os seus melhores e olhar com responsabilidade todas as nações, com o objetivo de fazer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo conhecido em toda a terra. Internamente saudável, externamente salgada. Igrejas que pensam apenas em ser internamente saudáveis estão ignorando que a igreja não é um fim em si mesmo, a comunhão não deveria ser um fim em si mesmo. Fazer discípulos não é suficiente. Fazer discípulos de todas as nações é o que Deus nos mandou fazer. Todas as nações. Igrejas que são completamente missionárias, que só pensam
nisso e ignoram a nutrição, o acomodar da vontade de Deus, o desenvolvimento de liderança, o treinamento, o serviço e todas essas coisas que caracterizam a saúde interna da igreja, não vão conseguir produzir ou replicar de uma maneira saudável. As duas coisas são absolutamente necessárias. É sobre esse padrão Antioquia que eu queria mostrar para vocês e tentar ajudá-los na expectativa de que isso possa providenciar algum norte para vocês, para nós todos, na verdade, nos avaliarmos a nossa igreja e caminharmos nessa direção. Então, por favor, abram a palavra de Deus em Atos capítulo 11. Por causa do tempo, a gente não vai conseguir ver todas as coisas relacionadas a Antioquia. Eu vou só pensar algumas coisas desse texto, tem outros que aparecem no capítulo 13, mas você pode ler depois e encontrar as suas características, as características que talvez eu tenha que passar por cima. Atos capítulo 11, então, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do grande Deus. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Ore comigo. Nosso grande Deus, a tua palavra está aberta diante de nós. E a nossa maior necessidade é ouvir o que o Senhor tem a dizer. Então eu peço que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminham. Não ali, não acolá, mas aqui, sobre a linha, sobre a régua da tua palavra. Nós imploramos a ti, Santo Espírito, nosso Deus, que sejas o nosso professor, que nos instrua, que nos mostre Cristo, que nos mostre aquele em que precisamos da tua ajuda e que nos ajude a corrermos para ti. Pedimos que aquilo que for humano seja esquecido, mas que aquilo que vier na autoridade do Senhor possa ser como um martelo que despedaça a penha, para a glória, a honra e o louvor do Senhor e o benefício da tua amada noiva, dos méritos de Cristo. Amém. Só para que a gente entenda o que está acontecendo aqui, o texto no versículo 19 já começa dizendo os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão. Até aqui, na verdade, até esse evento, a morte de Estevão, a igreja se concentrava, como a gente bem sabe, em Jerusalém. Lá estavam os apóstolos, lá estavam os presbíteros, a igreja mãe, obviamente. Do capítulo 8 até o capítulo 12, a gente percebe uma transição. Essa transição é aquilo que Deus havia prometido que aconteceria essa expansão geográfica, tanto em Lucas capítulo 24 e em Atos capítulo 1 ao outro. Essa expansão geográfica precisa acontecer e junto com ela uma expansão numérica. Então surge a perseguição, daí a gente vê a outra ponte sendo cruzada por Filipe, o evangelista, lá em Samaria, e aí tem tem a conversão de Saulo, tem o eunuco, e aí esse grande parêntese finalmente acontece, e o parêntese a gente encontra aqui no capítulo 11. É importante isso que ele está dizendo aqui, porque essa mudança de cenário de Jerusalém, com a mudança dessa geografia, indica um novo centro para o cristianismo. Cristianismo
estava ali em Jerusalém por muito tempo, agora, por causa da perseguição, o grande Deus utiliza isso, e essa migração para Antioquia e os seus missionários vai chamar e tomar a atenção de todas as páginas que a gente vai se seguir praticamente. Esta igreja e os seus missionários serão as personagens principais nesse projeto. Não é que deixou de acontecer as coisas em Jerusalém, mas essa mudança, essa expansão, agora está sendo protagonizada por essas pessoas que estão aqui. Essa mudança acontece exatamente ali. O texto, então, nos diz que esses que foram dispersos vão para Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, a gente conhece Tiro e Sidom ali, as principais cidades daquela região da Fenícia, aquela costa ali no Mediterrâneo, ali na Síria. E a gente sabe da ilha de Chipre, mas pouca gente sabe que Antioquia era a terceira cidade, ali perto do rio Orontes, era a terceira cidade em termos de população daquela época. Ela não perdia para muita gente, não. Ela era a terceira maior cidade do mundo greco-romano. 600 mil pessoas, conforme os historiadores. Perdia apenas para Roma e para Alexandria. Ou seja, as pessoas fogem para lá, parece, ao que tudo indica, pelo menos na nossa mentalidade, seria para se esconder mesmo. Eles não estão fugindo para tentar uma vida nova, eles estão fugindo para salvar a própria pele. Por isso que o texto de Lucas nos dá essa nota que eles fugiram, foram dispersos, foram empurrados por causa de uma perseguição que está crescente e pode custar a eles a vida. Mas aí, tudo muda. Imagina esse pessoal que está fugindo para lá, para salvar a própria pele. Enquanto eles encontram essas pessoas, o texto descreve que quando eles encontram essas pessoas lá, eles anunciam a palavra de Deus, alguns começam com os judeus, depois no versículo 20 diz, os que eram de Chipre e Cirene, que foram até Antioquia, com 600 mil pessoas, falam também, anunciando o evangelho do Senhor. Se vocês perceberam bem, tem tanto anunciar, quanto falar, quanto anunciar o evangelho. São três palavras diferentes para descrever os atos, não os atos de fala da teoria de atos de fala, mas maneiras como você articula comunicação, maneira como você articula a fala. A primeira, por exemplo, anunciar ou falar ou evangelizar. Evangelizar pode ser um pouco mais técnico. Anunciar pode ser aquela proclamação autoritativa, aquelas reuniões que talvez eles começaram a fazer com uma ou duas pessoas, aquelas que se mostraram interessados, mas falar é a maneira natural, é a conversação. Esses discípulos que estão saindo para fugir desta perseguição, eles carregam aquilo que são. Esta igreja é plantada por gente anônima. Até que o nome de Barnabé apareça aqui, não é dito o nome de ninguém. Mesmo assim, no anonimato dessas pessoas, eram crentes fugitivos, mas mesmo assim cristãos saudáveis. Imagine eles nessa variação de comunicação, tanto falar, quanto proclamar, quanto evangelizar. Eu fico imaginando essa turma toda fugindo lá de Jerusalém, chegando, comprando ali naquela bodega. Ei, rapaz, como é que você está? O novo crente, o nome dele é Metusalém. Metusalém vai comprar 1 quilo de carne. Ei, rapaz, estou chegando aqui, sou novo na cidade, tu sabe onde é que tem um lugar para alugar? Rapaz, não sei não. E tu é novo aqui? Sou novo aqui. E vai fazer o que aqui? Não, eu vim fugido. E tu trabalha em quê? Não, eu sou carpinteiro. Ah, é mesmo? O que foi que aconteceu? Rapaz, por causa dessa necessidade de adorar outras coisas, eu sou discípulo de Jesus. Jesus é de Jesus. Não sabe que Deus, o Criador, que fez os céus e a terra. E aí ele conta a história do Evangelho. No tempo e na história enviou o seu filho, ele viveu uma vida perfeita, ele é o prometido, aquele que deveria vir a esse mundo, aquele que nos salva dos nossos pecados. Umas pessoas, depois de virem morto essa pessoa, algumas pessoas o viram ressuscitar. Ele está vivo. E nós somos discípulos dele. Fico imaginando a cara do camarada lá da bodega. É isso mesmo? É. E nós saímos pelo mundo agora. Querendo ou não querendo, saímos pelo mundo para evangelizar. Na linguagem normal, na conversa normal, esses homens estavam pregando o evangelho, falando do evangelho, anunciando o evangelho. Todos esses verbos ali, eles
aparecem com uma nota que explica o conteúdo do que era dito, anunciando a palavra, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Era o que eles faziam, pregando o evangelho, não somente de maneira formal, mas também de maneira informal. E aqui nós começamos a ver, por causa dessas atitudes aqui, talvez uma característica bem abrangente de igrejas saudáveis. De maneira abrangente, então, por causa do tempo, nós encontramos aqui o primeiro elemento de uma igreja que é internamente saudável, de uma igreja que funciona ou que está de acordo com o padrão Antioquia. Clareza e convicção sobre sua identidade como discípulos de Jesus. Clareza e convicção sobre sua identidade como discípulos de Jesus. Porque eu quero que vocês imaginem, vocês na mesma situação, imagine que hoje surge uma perseguição e todos nós precisamos fugir. Precisamos deixar os nossos trabalhos ou as nossas ocupações e nos deslocarmos, porque é necessário para outro lugar. Não é difícil imaginar que muitas pessoas iam procurar não somente um lugar para ficar lá de maneira emergencial, mas fazer a vida. Eles iam procurar uma nova ocupação ou um jeito de arrumar algumas coisas. O texto não diz que essas coisas não aconteceram. Mas eu consigo me ver me preocupando com essas coisas muito mais do que a conversa normal, informal sobre Jesus, ou a proclamação autoritativa sobre o evangelho de Jesus, ou o compartilhar, ou o testemunho de Cristo. Outras coisas, talvez eu consiga ver na minha vida, outras coisas teriam precedência nessa situação, mas esses irmãos não. Eles demonstram uma clareza e uma convicção sobre a sua identidade. Essa clareza sobre quem eles eram. Não existe um bairrismo, não existe seletividade depois de um tempo, a mudança das circunstâncias não muda o que não pode ser mudado. Antes de qualquer coisa, antes de cidadãos lá de Jerusalém, antes de qualquer outro ofício, antes de vizinhos, antes de pessoas que trabalham em um determinado lugar, que vendem uma determinada coisa, não importa onde eles estão ou para onde eles são enviados, estando ali, eles são discípulos de Jesus. Eles não têm nome, mas são cristãos saudáveis. Clareza na sua identidade. Não somente a clareza, mas a convicção. Clareza sobre quem são. Clareza sobre o que devem fazer sendo que são cristãos. O evangelho, então, aparece aqui sendo comunicado como se fosse um estilo de vida, o testemunho cristão de pessoas anônimas, discípulos de Jesus. Imagine que eles saem das camadas mais baixas, conforme os historiadores, o cristianismo, ele surge nas camadas mais baixas. Eram judeus, em sua grande maioria, que era difícil ascender à nobreza ou às camadas mais elevadas, chegando numa outra cidade. Mas esse povo anônimo, normal, esse povo lá de baixo escalão, tem clareza sobre quem eles são e o que eles devem fazer no mundo. Não importa quão confortável é, não importa quão sofrimento chega, não importa a perseguição que está, não importa quem está diante de mim, não importa quem está nas minhas costas, eu estando aqui, eu anuncio, eu falo e eu proclamo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Já imaginou se os nossos irmãos, membros, tivessem isso? Se tivesse clareza e convicção da parte deles de quem eles são? A gente precisa fazer um esforço, irmãos, como pastores e líderes, para que isso aconteça. Para que clareza e convicção sobre essa identidade, sobre tudo que forma a nossa identidade, isso é o evangelho, fique claro. A gente está chegando num ponto, por causa de todos os clichês, que a gente não deve levar como certo de que as pessoas do nosso povo mesmo conhecem e conseguem articular o evangelho. Vou dar um exemplo. Um irmão chegou crescendo na igreja, numa igreja presbiteriana. E aí, chegando lá, ele desejou se tornar membro. Passou 1 ano e meio lá. Nossa política de membresia é bem criteriosa. Eles ficam um tempo estudando, pelo menos umas 10 aulas. Depois de umas 10 aulas, nós temos uma reunião com o conselho, uma entrevista com eles. E uma das perguntas que normalmente nós fazemos é: explique o evangelho. E aí, depois que a pessoa explica o evangelho, eu digo: pronto, esse aqui, me refiro a um dos presbíteros, esse aqui é o José.
Compartilhe o evangelho com ele, em 1 minuto. E esse querido, de maneira específica, ele se abandonou com o evangelho, irmãos. Não. O evangelho é o que preenche a nossa vida. Jesus veio, né? Jesus é tudo. Deus nos ama. Eu aceitei Jesus quando eu tinha lá 8 anos. Papai levava a gente para a igreja direto. Ali nós percebemos que aquele rapaz que crescera na igreja e queria se tornar membro, não era crente. Ali, naquele momento, nós evangelizamos aquele rapaz. E aí, 2 anos depois, nós tivemos a graça de batizá-lo. No testemunho, ele diz, foi ali, naquela reunião com o conselho, para me tornar membro, que eu fui salvo. Mas se fosse, talvez na sua igreja, uma escola dominical, e você perguntasse, irmão, você, compartilhe o evangelho. Você, o que é o evangelho? Você, o que é o evangelho? Todo esse clichê e essa expansão de linguajar evangélico não tem ajudado. Na verdade, tem atrapalhado, e muito clichê acaba esvaziando, porque o evangelho é esta mensagem sendo proclamada, é informação a respeito do que Deus fez em Cristo para salvar o pecador da ira merecida. Isso é mensagem, isso precisa ser fundamentado na palavra de Deus e precisa ser explicitado. A fé depende de ouvir esta mensagem. Está aqui, irmãos. Irmãos normais, comuns, provavelmente sem nenhum treinamento, fugindo para salvar a própria vida, se estabelecendo numa grande cidade ali, fazendo a diferença. Eles falam, eles proclamam, eles anunciam o evangelho, clareza e convicção sobre a identidade que eles são em Cristo. Tenha certeza que os seus membros, meu irmão, se definam muito mais como discípulos de Jesus do que como batistas regulares. Que eles se veem muito mais como discípulos de Jesus, que isso é o que eles são, independente do sexo que eles têm, independente da função que eles têm com o marido e esposa, porque vem a viuvez e tira esse relacionamento, vem talvez uma mudança de movimento para outro que também seja bíblico, ou você pode ser pai até que Deus em sua providência tire o seu filho e você deixa de ser. Essas outras coisas, elas podem mudar a sua identidade por meio do evangelho, a sua identidade, quem Deus diz que você é como discípulo seu, e a função que você deve desempenhar não muda. Nunca vai mudar. Os discípulos aqui, eles demonstram essa clareza e convicção. Então o que você faz? Você larga a mão dos clichês evangélicos. Você para de falar, aceitar Jesus, você diz para os seus irmãos para pararem de falar de aceitar Jesus, você muda para seguir Jesus. Tenha certeza que eles vejam a si mesmos mais como crentes, como discípulos de Jesus do que qualquer outra coisa. Já vi isso acontecendo na outra América, onde as pessoas se definem mais, eu sou um batista. O que é isso? Nós somos discípulos de Jesus ou não. E as outras coisas que têm o seu lugar e o seu valor são todos secundários, muito embora importantes. Membros de igrejas saudáveis se definem por seu relacionamento com Cristo, não por sua nacionalidade, não por sua herança ou não por sua denominação. Essas coisas mudam e podem mudar. Nosso relacionamento e a nossa missão não mudam. Todos nós precisamos demonstrar essa clareza e convicção da nossa identidade. Isso precisa ser recuperado. Precisa ser recuperado, irmãos, não somente de cima para baixo. Aqui não existe liderança. E essa é a beleza da igreja de Antioquia. Se vai haver saúde na igreja, essa saúde não pode ser somente a saúde do pastor e da liderança. Está um grupo de irmãos, está aqui as pessoas normais vivendo a vida cristã, demonstrando essa saúde, essa vitalidade, esse ânimo, essa proclamação, esse testemunho vibrante. Nunca foi da vontade de Deus que nós fizéssemos sozinhos o trabalho de pastor. Mas eu digo mais, se a saúde da igreja depender apenas
do trabalho do pastor. Essa igreja já está demonstrando uma certa falta de saúde. Se no momento dos batismos, onde os novos membros são batizados, somente aparecem aqueles que você e eu conduzimos a Cristo, não deveria ser toda a igreja ou todos os discípulos de Jesus, também missionários ou como discípulos? Não é ser discípulo de Jesus que define a nossa missão e não o nosso ofício? Não é para nós a responsabilidade de discipular todas as nações? Não permita que isso seja a sua vida. Permita que essa responsabilidade, essa clareza, essa convicção sobre a identidade permeie toda a igreja, porque a saúde da igreja depende da vitalidade dos seus membros. Versículo 21 diz: a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor significa o favor do Senhor, o poder do Senhor. Existem textos do Antigo Testamento que demonstram isso. Êxodo capítulo 9, versículo 3. 1 Samuel capítulo 5, versículo 6. A mão do Senhor, ou o poder do Senhor, o favor do Senhor, a ação do Senhor. Mas isso aqui, irmãos, não é novidade. O que eles estavam fazendo? Falando, anunciando e evangelizando. E a gente já sabe, quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Nada novo. Aqui a gente vê o grande Deus honrando o método que ele, em sua soberania, estabeleceu. A fé vem pelo ouvir. O povo obedece, prega o evangelho de uma maneira absolutamente normal, sem todas as formalidades na vida cotidiana, e o grande Deus, porque deseja que as nações conheçam a ele, porque planeja que as nações conheçam a ele, empurra e abençoa a sua palavra para que haja expansão geográfica e expansão numérica. A mão do Senhor estava com ele. Interessante, eles simplesmente obedecem e Deus então faz o que ele disse que iria fazer. Existe um outro texto que pode nos ajudar a entender um pouco mais disso. Lembra de Esdras capítulo 10, lembra? 10, versículo 10, Esdras 7. Lembra que no capítulo 7 de Esdras, ele está descrevendo a viagem dele? Lembra do texto? Ele está descrevendo a viagem dele e como ele chegou lá rápido e sem intercorrência. E aí ele diz que ele chegou lá rápido, porque a boa mão de Deus estava sobre ele, e diz que aconteceu tudo direitinho. O rei não negou nada para ele, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. No versículo 10, começa com um porquê que parece explicar um sumário de por que a boa mão de Deus, ou o favor de Deus, estava sobre ele. Porque Esdras tinha disposto no coração a buscar a lei do Senhor e pôr em prática e ensinar. Mas por que só Esdras? O texto anterior diz ele como levita. Era essa uma das funções, conforme a lei de Moisés, uma função atribuída aos levitas, que eles fossem professores da nação de Israel, professores da lei. Está ali. Eles não estão inventando uma coisa esperando ao Senhor abençoe isso aqui, abençoe. Não. Eles estão dentro do quadrado que Deus determinou. Eu estou obedecendo em submissão, em obediência ao que o Senhor traçou, e a minha expectativa santa, não com base nos meus esforços, quão bom eu sou, na minha oratória, na minha habilidade, no meu magnetismo, na minha inteligência, é que Deus honre o modo que ele disse que faria, que ele avançaria o seu reino e salvaria os pecadores. Abençoe a sua bendita palavra. E eu antecipo isso, não pela força da fé, mas pelo poder e clareza da Escritura. Deus disse que a sua igreja não seria destruída. Deus disse que por meio da pregação do evangelho seria anunciado remissão de pecados a todas as nações. E eu estou dentro desse negócio aí, sem mudar absolutamente nada. E esses irmãos entenderam exatamente isso. Eles não mudam receita, eles simplesmente pregam o evangelho. E a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Eles fazem o que eles podem fazer, ou o que Deus quer que eles façam. Eles pregam o evangelho. Eles têm clareza e convicção do que eles são e o que devem fazer. E Deus honra
fazendo o que somente Deus pode fazer: salvar o pecador, converter os pecadores para junto de si. Quando a palavra de Deus se move, nós já sabemos, o poder de Deus se manifesta. Então, parte do que significa ser uma igreja saudável é que a vitalidade desta igreja é igual à vitalidade ou à saúde dos seus membros. Porque a vitalidade da igreja é a vitalidade das pessoas que compõem a igreja. Eles demonstram aqui, nessa clareza e convicção sobre sua identidade, é fácil de ver conversões verdadeiras, fácil de ver essa clareza e convicção sobre a identidade, fácil de ver a compreensão clara do evangelho. Porque se as pessoas foram salvas, se o grande Deus estava abençoando com a sua boa mão, é claro que aquilo que foi comunicado não era outra coisa, mas o evangelho. Eu lembro com tristeza um culto de oração na primeira igreja que o Senhor nos usou para plantar. Era numa favela, lá no Dendê. Eu ouvi falar do Dendê? Bom, você vai no Dendê, aí você dobra na esquina do Pecado. Aí tem um Forró da Bala. Do outro lado, pronto, estava lá. E aí eu lembro, eu não conhecia tanto. Eu tinha 19 anos, não tinha ido para o seminário. Eu cria nesse livro, o Senhor tinha me salvo de uma vida desgraçada. Eu cria completamente no poder do evangelho para mudar qualquer um. Qualquer um, não importa o vício, o crime, Deus podia transformar qualquer um. E aí estou lá, tinha passado já um tempo, e essa irmã levanta no culto de oração: pastor, eu queria agradecer a Deus, compartilhar uma bênção. Pois não, irmã, compartilha aí. Eu queria agradecer porque essa semana eu falei de Jesus para minha patroa, rediarista. Eu disse: olha que bênção, compartilha, irmã, como foi? Pastor, eu estava lá, eu estava passando a roupa. Aí ela chegou reclamando de dor nas costas. Aí eu disse: mulher, tu tem que vir para a igreja. Mulher, vamos para a igreja. Lá é tão bom. Mulher, tu tem que aceitar Jesus. Tua vida vai ficar tão boa. O que me entristeceu foi que na cabeça dela, isso era o evangelho. Como é que alguém vai ser salvo com essas informações? Mas faça um teste. Converse, pergunte, peça para que os irmãos normais da sua igreja, não aqueles que foram treinados, os irmãos normais, se eles demonstram essa clareza e essa convicção de sua identidade, se eles conseguem articular o evangelho de maneira clara. Esses irmãos aqui conseguiam. Por isso que a mão de Deus estava sobre eles. Por isso que muitos, crendo no evangelho que foi anunciado nessa informação, foram convertidos ao Senhor. O testemunho de Cristo é a última coisa. Mas na nossa luta, irmãos, pela saúde da igreja, ou o padrão Antioquia, significa ser internamente saudável. Isso é, esses irmãos nasceram do alto, demonstram essa clareza e convicção da sua identidade, eles compreendem o evangelho e eles conseguem articular uma mensagem que Deus possa abençoar e as pessoas possam crer. Mas ser uma igreja internamente saudável também inclui o pastoreio de pastores piedosos que entendem a sua tarefa. Por um lado, eu estou olhando todos os membros na sua individualidade. Todos compreendem o evangelho, orbitam, entendem quem são, têm aquela clareza, aquela convicção de quem são e do que devem fazer e vivem dessa maneira, demonstrando testemunho cristão. Mas por outro, pastores piedosos, eles cumprem a sua tarefa. Isso está do versículo 22 em diante. A notícia a respeito deles, o texto diz, a notícia chegou lá nos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram, pode ser os apóstolos e presbíteros. Enviaram Barnabé, que era natural de Chipre, talvez fosse o bom candidato para fazer uma ponte. Enviaram até Antioquia. Pelo menos é o que a gente acha, inicialmente. Mas na frente a gente vai ver que existiam outras razões. O texto diz que quando ele chega lá, ele viu a graça de Deus. Interessantíssimo. Graça não é um conceito, de certa forma, abstrato. Graça é como a palavra glória. É muito mais difícil mostrar onde glória aparece do que definir glória. Aquilo dali é glorioso. Aquilo outro ali é glorioso. A glória de Deus aparece ali do que dizer isso aqui é a glória de Deus. Graça é assim. Mas ele percebe, quando chega lá, ele vê sinais claros, como que depois de passar por cima, vê um campo desmatado, tudo queimado.
Ele não viu o fogo, mas ele vê os efeitos do fogo no que causou ali. Ele vê vidas transformadas, pessoas mudando o estilo de vida. E ele define tudo isso, essa mudança, essa conversão, essa transformação, como o movimento mais poderoso de Deus para com os homens pecadores, que a gente chama de graça. Ele viu a graça de Deus, ou os efeitos dessa disposição graciosa de Deus por pecadores. A resposta dele é simples. Ele se alegrou. Ele ficou feliz. Aqui a ortodoxia está junto com a ortopatia. Ele responde corretamente aquilo que é digno dessa resposta. Era a alegria que deveria acontecer. E ele responde à altura, ele se alegra. Mas o texto continua. Ele vê isso e ele vai desempenhar a sua função, ele vai desempenhar o seu trabalho. Ele é o líder mais treinado aqui, ele foi chamado, direcionado para lá provavelmente para tomar conta dessa nova igreja, para liderar, e ele se propõe à tarefa assim que chega. A palavra exortava indica que ele fazia isso de fato. E ele exortava, ou começou o ministério de exortação. Exortação que tinha como foco a firmeza do coração, a fidelidade no coração, ou um coração forte, concentrado, um coração robusto no temor do Senhor. Mas na frente ele vai descrever no versículo 25 em diante que eles vão ensinar, eles vão exortar, Barnabé sozinho, quando Saulo chega, eles vão ensinar. E como consequência desse ensino, existe santificação. E a verdade você já conhece. Quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus, e este poder se manifesta de duas formas, trazendo salvação, claro, trazendo santificação. Nada a parte da palavra, por meio da palavra, produzindo o que as pessoas em suas necessidades precisam. Mas o ministério aqui de Barnabé e depois Barnabé e Paulo é simples. Eles vão cumprir a tarefa que eles estão lá, encorajar, empurrar, pressionar, lembrar para que essas pessoas se mantenham fiéis e ensinar a verdade de Deus. E sendo que o resultado é que elas se tornam parecidos com Jesus, é provável que eles estão seguindo Mateus 28, 18 a 20, que o currículo é tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. E eles acabam sendo transformados, pessoas parecidas com Jesus. Todas as partes, irmãos, envolvidas precisam trabalhar se a gente vai pensar em revitalização e em saúde. Se do versículo 19 até o versículo 21 a gente pensou algumas características do povo normal, dos membros da igreja, das nossas ovelhas, do versículo 22 em diante a gente vê a responsabilidade dos pastores. Eles são pastores piedosos cumprindo a sua tarefa. Essa verdade aqui da responsabilidade, da execução do trabalho de ensino, promoção, cuidado, que Barnabé desempenha tão bem aqui, é visto em outros textos mais prescritivos, como por exemplo Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 16, o apóstolo Paulo ele explica o que Deus fez, proveu para a igreja para que ela desempenhe tudo o que ela precisa desempenhar. Vocês lembram do texto? E a graça foi concedida a cada um segundo o dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, nessa responsabilidade de cuidar da igreja, de nutrir a igreja, de providenciar o que a igreja precisa para que ela seja o que deve ser, o primeiro a assumir a responsabilidade é o grande Deus. É Jesus quem toma a responsabilidade de abençoar a sua igreja com dons. De dar à sua igreja dons. Ele sobe às alturas e ele concede dons aos homens e dons que são homens. Ele assume a responsabilidade de prover o que a igreja precisa. Mais na frente, do versículo 12 até o versículo 13, ele fala sobre a responsabilidade dos líderes, em Efésios capítulo 4. Responsabilidade dos líderes de equiparem a igreja. E do versículo 14 até o versículo 16, a responsabilidade dos membros de nutrirem a si mesmo na igreja. Então, para que a igreja esteja saudável, para que a igreja seja tudo o que deve ser, então, Jesus assume a responsabilidade concedendo dons à sua igreja.
Os líderes, como dons de Deus, eles trabalham para capacitar a igreja, equipar os santos, desempenho do seu serviço para a edificação do corpo. E os membros, então, assumem a sua responsabilidade, desempenhando cada um a sua função, demonstrando unidade doutrinária e estabilidade funcional. Cada um crê como o outro crê, cada um faz o que Deus me deu para fazer com o propósito de trazer benefício ao todo. O plano de Deus é que os pastores, de alguma forma, estivessem focados em saúde da igreja. É o que nós vemos aqui ele fazendo, é o que nós vemos mais na frente, em Efésios capítulo 4, é o que nós vemos quando Paulo fala da sua filosofia de ministério. Colossenses capítulo 1, é para isso que nos esforçamos de todo jeito, a fim de apresentar o quê? Todo homem, o quê? Perfeito em Cristo. É para isso que eu me mato para ajudar essas pessoas a irem para o próximo estágio, para que elas cheguem mais perto da eternidade possível, para que elas se tornem mais parecidas com aquilo que irão ser na semelhança de Cristo. A minha função, Deus me deu como dom para a igreja, para que eu empurre esse pessoal, a minha igreja, para mais perto do que Deus os chamou para ser, semelhantes a Cristo. A melhor ilustração que eu já vi acontecendo foi no seminário que eu fiz em Dallas. Um pastor indiano leu esse texto de Efésios capítulo 4 e percebeu a responsabilidade que os pastores, como dons de Deus para a igreja, têm para a saúde da igreja. E ele dizia assim, baseado em Efésios capítulo 4, ele dizia: se eu pudesse fazer uma pergunta sobre o crescimento da minha igreja, se eu pudesse fazer uma pergunta a Jesus, o dono da igreja, sobre o crescimento da minha igreja, e eu perguntasse: Jesus, o que eu faço para a minha igreja crescer? E ele respondeu, a resposta que eu receberia de lá é: se preocupe com a saúde, e eu me preocupo com o crescimento. Você se preocupa com a saúde da igreja, o crescimento é minha responsabilidade. Você se preocupa em ser o que deve ser, em fazer o que eu quero que você faça. Faça o que é sua competência, o que eu lhe chamei e lhe capacitei para fazer. A saúde é sua responsabilidade. Crescimento, não. É como se Jesus dissesse: isso aqui é o meu lado. Eu acrescento, eu santifico, eu faço crescer. Você, eu lhe dei para que você cuide daquilo, sua responsabilidade, a saúde da igreja. Então, se nós vemos a tarefa de promover saúde de maneira bem clara na vida dos pastores, nós vemos a demanda e a eficiência da piedade. Irmãos, agora, voltando para Atos, a gente vê uma parte fabulosa. Olha como é que Barnabé é descrito aí. Então, Atos capítulo 11, versículo 23 diz: quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Essa descrição é bem rara no Novo Testamento. Atos capítulo 6, versículo 5, essas duas coisas do final, cheio do Espírito Santo e fé, é uma descrição que é dada para Estevão. Mas fora ele, a gente não encontra uma descrição tão boa. Essa questão de homem bom é um homem cheio de bondade, um homem tranquilo, é um homem gentil, não é um homem fraco. É um homem que poderia, chegando nesse lugar, exercer a liderança sem ter uma mão pesada, sem exercer domínio sobre o povo. Na verdade, essas características elas são colocadas ali como meios utilizados por Deus para fazer algo que só Deus pode fazer. Versículo 24, algumas pessoas leem o conectivo, né, a conjunção aí, porque, como descrevendo apenas a razão dele exortar o povo. A atitude dele de exortar com firmeza de coração para que as pessoas permanecessem no Senhor era porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas o
O que ele coloca no final, e muita gente se uniu ao Senhor, tantas vezes é desprezado. E eu não sou o único que pensa nisso. Outras pessoas pensam que esse porquê, ele não somente explica aquilo que aconteceu anteriormente, ou o que motivou ele a exortar para que eles permanecessem firmes no Senhor. Mas esse porquê também explica a razão porquê, ou o que Deus utilizou em sua soberania como promotor para acrescentar mais pessoas. E aqui é um mistério para mim. Porque quem salva o homem é Deus. É só Deus que tem habilidade e capacidade. Mas eu compreendo que em sua soberania ele estabeleceu determinados meios. Deus, quando salva, só salva por meio da pregação do evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. As pessoas que falam de alguma forma, então Deus pode utilizar. E se o evangelho não é comunicado, as pessoas não têm o que crer. O texto, então, fala não somente de uma demanda de piedade, homem bom, homem cheio do Espírito Santo, ou seja, controlado pelo Espírito, que as qualidades ou o fruto do Espírito eram perceptíveis na vida dele. Amor, alegria, fé, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas eram fáceis, percebidas na vida de Barnabé. E Deus utiliza isso, a piedade desse homem, não somente como uma demanda, ele deve ser modelo para todos, mas de uma maneira funcional e eficiente, por meio da piedade desse homem, por meio da materialização de uma vida vivida no Espírito. Deus utiliza isso para acrescentar. Muita gente se uniu ao Senhor. O que dizem sobre nós, irmãos? As pessoas conhecem, conseguem ver na nossa vida. Era assim que elas descrevem. Não os babãos, mas as pessoas que que não têm tanto acesso, as pessoas que nos veem, que conhecem a nossa vida. É o que nós somos. Homens cheios do Espírito Santo, homens controlados pelo Espírito de fé. E de alguma forma Deus utiliza essa piedade como canalizador para realizar o seu plano. A ilustração é que eu fui na Cachoeira do Frade um dia desse com o pessoal lá da Outra América. E a Cachoeira do Frade, ela é alimentada por uma válvula que sangra o açude de Jaburu. Eu todo animado para mostrar isso aí, chegando lá, estava seca. Andamos que só, o pessoal quase morre, teve um apagão lá na quentura, não deu certo. A razão foi simples. Aquilo que alimentava, que fazia fluir, né, jorrar a cachoeira, tinha que passar por esse cano, essa estrutura, esse sangrador. O sangrador havia entupido e quebrado. Logo, não havia água depois. Parece que os pastores deveriam funcionar de uma certa maneira. Deveriam exemplificar de alguma forma o que o grande Deus tem feito, demonstrar aquilo que é requerido de todo crente, mas de nós, de maneira especial, andar no Espírito, exercer fé, sermos bondosos para com os outros, não donos de ninguém, não autoritários, não grosseiros, não tolos, não ignorantes, mas pessoas conhecidas por sua tranquilidade, gentileza, educação, nunca rispidez. Pessoas que podem demonstrar claramente o poder e a ação do Espírito Santo, trazendo todos aqueles aspectos do fruto do Espírito e cheio de fé. E à medida em que nós realizamos isso, o grande Deus, pelo menos aqui com Barnabé, o grande Deus se utiliza dessas coisas como um canal limpo para que as bênçãos que ele quer transmitir por meio da comunicação, desse relacionamento com Deus, passem para aqueles que eles estão servindo. Pastores deveriam permitir que o conhecimento e a graça de Deus tenha livre curso para o povo. Se eles quebrarem ou atrapalharem, serão como um pai, que infelizmente é assim, um pai que não funciona de uma maneira paterna correta, que não exerce ou não vive em piedade, vai atrapalhar o trabalho do Senhor na sua própria família. O fato dele ser piedoso pode ser uma bênção utilizada pelo Senhor para produzir piedade de alguma forma na vida dos filhos e esposa.
Pastores cheios do Espírito estão sempre procurando a melhor maneira de servir ao seu povo. É por isso que no verso 25, não se sabe se por demanda ou não, Paulo vai, ou Barnabé vai até Tarso, procura o esquecido Saulo, ele encontra, leva para Antioquia e eles retornam para fazer o que deveriam fazer. Pregar, ensinar, e eles veem o grande Deus produzindo vida. O testemunho de Jesus é tão forte que os membros da comunidade são chamados de cristãos. Uma comunidade que começa com pessoas comuns. Zé ninguém. Normais. Sem nenhum treino formal, nenhuma instrução formal como nós temos aqui, mas com clareza e convicção sobre sua identidade. Isso se mescla com pastores piedosos que cumprem sua tarefa. Essa é a receita, de maneira abrangente, essa é a receita de uma igreja internamente saudável, padrão Antioquia. O que vai acontecer? Se a gente tivesse tempo, a gente veria o que vai acontecer. Esta igreja vai virar o mundo de ponta cabeça. É o tipo de igreja que o grande Deus se agrada em abençoar. Mas por causa do tempo, nós vamos terminar nas conclusões. Então, algumas conclusões, irmãos. Por esse texto, fica claro, evidenciado, que o que um pastor é, sempre precede o que o pastor faz. Eu sei que isso parece ser clichê, mas aqui, Barnabé, ele exortava, tal, mas ele é dito, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, muita gente se une ao Senhor. O que nós somos precisa ter precedência sobre o que nós fazemos. As habilidades podem ser puramente humanas, mas as qualidades de caráter produzidas por Deus só podem ser produzidas por Ele. Não é à toa, irmãos, que nas qualificações, tanto de Timóteo quanto de Tito, quase a completude das qualificações lá é o que o pastor é. Excetuando duas, talvez, se você quiser governar a própria casa, ser apto para ensinar, mas tudo mais é o que nós somos. E aí eu fico pensando, como o irmão falou muito bem aqui antes no relatório missionário, às vezes a gente está correndo, e a atividade é muito bom. Ser um pastor ativo é muito bom, é até correto. Mas não ache que é a nossa atividade ou o excesso de atividade que faz com que o reino avance. Algumas batalhas se vencem de joelhos. Algumas batalhas se vencem exatamente no reconhecimento da minha limitação. Algumas batalhas se vencem na profundidade da nossa piedade, irmãos. Piedade não deveria ser mascarada, essa piedade. Ativismo é muito mais fácil do que exercitar-se na piedade, que é o retorno que nós queremos. O chamado de Deus para nós não é simplesmente para que a gente pregue fielmente, que a gente faça aquilo, que a gente tenha 50 milhões de coisas para fazer. Como plantador, eu já vi isso acontecer. Nos primeiros 2 anos do meu ministério, eu fazia o UFC de manhã, plantava a igreja de tarde, fazia o seminário de noite, de madrugada eu estudava para pregar, fazia as atividades. Só que eu estava acabando com o meu casamento. 2 anos dormindo 2 horas por noite. Mas a mente de um tolo de 20 anos achava, não, mas o que eu estou fazendo? Estou ralando. Hoje eu continuo ralando. Mas a minha vida com Deus, o meu tempo onde ninguém vê, nem ninguém sabe, a minha disposição para confessar pecados, para clamar ao Senhor, o meu tempo secreto ali, tem preponderância sobre qualquer outra coisa. Algumas batalhas nós ganhamos aonde ninguém vê, nós e o Senhor. Quero encorajar você, meu irmão, a dar pelo menos igual importância ao seu tempo com Jesus somente. A gente vai ver em Atos capítulo 13, esse povo está orando e jejuando. É um povo que está focando a vida de oração, isso é piedade. Jejuar ainda é coisa de crente, não é coisa de pentecostal. A busca pelo Senhor, a memorização das Escrituras, a confissão de pecado, essas coisas são todas escritas na palavra. Espera-se de nós que nós vamos
constantemente reconhecer impotência e incapacidade e vamos ao Senhor de maneira desesperada, implorando, demonstrando a nossa inaptidão para fazer as coisas, implorando que Deus venha em nosso socorro, que cuide da sua igreja, que cuide e proteja do nosso coração. Isso não transparece simplesmente quando estamos pregando. O que você é tem precedência sobre o que você faz. Talvez não seja para os outros, mas é assim que Deus vê. É aí que nós deveríamos investir. Deveríamos lutar, implorar que o Senhor nos enchesse, ou sermos cheios do Espírito, conhecidos por nossa bondade, por nossa fé. Em segundo lugar, a saúde da igreja independe do tamanho e da idade da igreja. Algumas pessoas confundem saúde com maturidade. Não é tanto assim. Uma igreja, uma pessoa, uma criança que tenha 2 anos, ela pode não ser madura, mas pode ser saudável, se tudo o que deveria acontecer nos 2 anos acontecer. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa pode ter 15 anos. E se ela tiver saudável, mesmo que não seja madura, ela pode ser mais madura do que essa aqui de 2. Mas as duas ainda podem ser saudáveis, muito embora uma seja mais madura do que outra. Então, saúde não depende do tamanho, não depende da idade da igreja. A igreja nasceu, a igreja logo está madura. Em terceiro lugar, plantação de igrejas saudáveis acontece por meio da plantação feita por pessoas saudáveis na fé. Então, se nós não refletimos sobre aonde nós queremos chegar de acordo com a palavra de Deus, o que a igreja deveria ser de acordo com a palavra de Deus. Então, essa ausência de reflexão, infelizmente, ela será replicada. Ela será replicada. E aí a gente vai entrar na filosofia da famigerada da manutenção. Não, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa ou não. Ao invés de refletir, de ponderar, de pensar, de confessar, de autoavaliar, de avaliar. É isso que Deus requer de nós. Eu preciso dizer que um dos maiores veículos de bênção para a igreja, olhando a teologia bíblica da figura do pastor, mesmo no Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes, funcionava dessa maneira, o link, o destino daqueles a quem ele dera, sempre estiveram juntos. Sempre. Não é diferente assim agora. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Por quê? A ideia é que eles estão ligados. Muito ligados. É difícil mensurar uma bênção maior aqui para uma igreja do que um pastor saudável. É difícil mensurar biblicamente uma bênção aqui, dada de Deus para a igreja, do que um pastor saudável. Mas ao mesmo tempo é difícil mensurar algo mais maldito, desgraçado, pernicioso e maléfico do que um pastor desqualificado na frente do povo de Deus. Ele morre de dentro para fora, uma luta, como se diz, intestinal, gangrenando de dentro para fora. Que essa não seja nenhum de nós. Pastores doentes vão simplesmente reproduzir insalubridade. Por breve tempo, pode até existir pastores saudáveis com igrejas doentes, por breve tempo. Mas é improvável haver pastores doentes com igrejas saudáveis. Pastores piedosos são instrumentos de Deus, afiados nas mãos de Deus. Revitalização, então, por último, demanda não somente a autoavaliação, como nós olhamos ontem. Revitalização inclui a autoavaliação, reflexão. Reflexão, por que estamos fazendo, pensando, como é que eu justifico o que eu gostaria que acontecesse de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com isso, aquilo outro. De acordo com a palavra de Deus, o que Deus tem dito que a igreja deve ser, funcionar, fazer. E aí só depois a ação. Então, quais seriam as características de uma igreja padrão Antioquia, que é internamente salgada, ou saudável? A gente só conseguiu ver isso aqui. Clareza e convicção sobre a sua identidade, compreensão clara do Evangelho, testemunho de Cristo,
centralidade das Escrituras, é o que o Barnabé e Saulo estão fazendo. Vida de oração, capítulo 13. Liderança compartilhada, irmãos. Na primeira oportunidade é o que Barnabé faz, ele vai pegar Paulo. Liderança compartilhada, ninguém tem todos os dons. Nosso objetivo não é ter uma igreja, nosso objetivo é servir bem a noiva de Cristo. Quanto mais dons, pessoas tiverem acessíveis ao povo, melhor a igreja de Cristo será cuidada. Liderança compartilhada é uma bênção para o povo. E por último, pastores piedosos. Existem outros, mas pelo menos esses aqui encontramos de maneira fácil aqui. Vamos terminar o nosso tempo em oração de novo. E eu queria encorajar os irmãos a pensarem nisso. Não permitirem que simplesmente se perca. Tudo que você achar ou conferir que não corresponde com a palavra de Deus, jogue fora. Ignore as opiniões que são puramente humanas. Mas confira a sua filosofia de ministério pela palavra de Deus. Se você não tem um, encontre. Procure. A igreja de Cristo deve ser lidada e cuidada à maneira de Cristo. Então, vamos orar silenciosamente. Senhor, Tu és um Deus que sonda os nossos corações. E nosso desejo é agradar o Senhor acima de todas as coisas, antes de sermos pastores. Eu e os meus irmãos somos discípulos de Cristo, nosso Senhor, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Nós estamos ao Teu dispor, disponíveis para Ti. Não é a aventura que temos vivido, não é, Senhor. Temos crido que o que temos feito é o melhor uso da vida que o Senhor nos deu. Cremos que o Senhor ganha e o Teu povo ganha em nos permitirmos ser usados por Ti como pastores. É assim que nós queremos crer. Que o Senhor ganha, o Teu reino avança. O Senhor realiza os Teus planos. Quando estamos fazendo o que estamos fazendo. Senhor, então nos ajuda. Porque vão é o socorro do homem. Nos ajuda, Senhor, porque não queremos ser encontrados por Ti na vaidade dos nossos pensamentos, na gana por poder e autoridade. Queremos servir como fomos servidos pelo nosso Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito, como o Senhor planejou para nós, sermos guiados pelo Teu Espírito, permitindo que o Teu Espírito controle as nossas vidas e manifeste os aspectos deste fruto, o amor que não se cria em nós, a bondade que não aprendemos com os nossos pais, a longanimidade que é fruto de olharmos para Ti e não para nós nem para os outros, aquela fé, confiança, aquela santa expectativa de que o Senhor vai honrar aquilo que o Senhor prometeu que honraria, utilizar a Tua palavra. Nós não queremos, Senhor, sermos apenas aqueles por meio de quem o Senhor trabalha apesar de. Nós queremos cooperar contigo, queremos que o Senhor trabalhe por nosso intermédio, queremos ser bênçãos do Senhor para o Teu povo. E se há, Senhor, qualquer um aqui, a mim e aos meus irmãos,
que de maneira leviana tem tratado e lidado com a noiva do teu filho. Eu imploro que o Senhor lide conforme a tua misericórdia e graça, trazendo grande senso de responsabilidade, de seriedade, de urgência, uma mente sóbria. Faça com que ele se arrependa e peça por ajuda. Peço que o Senhor cuide do nosso povo, mas a começar em mim e nos meus irmãos, nos faça homens piedosos, homens a quem o teu Espírito possa falar, homens valorosos em oração, homens acostumados com o jejum e com as disciplinas espirituais, homens da palavra, homens que carregam seriedade na vida, que entendem as coisas que de fato são importantes na vida e lutam, Senhor, por aquilo que é correto e próprio aos teus olhos. Nos livra da meninice e da tolice. Faz-nos ser os homens que o Senhor deseja que sejamos. Para a glória do teu nome. Pelo poder do Espírito. Para o bem de todo homem, em todo lugar. Nos méritos de Cristo. Amém.